E, Raul, antes da gente entrar, a gente aqui convidou você, e aí eu estava comentando com o Júnior nos bastidores que uma das coisas desse aprendizado que eu tive com você foi a questão do time. Né? Uhum. Você é uma pessoa que está sempre muito antenada e sempre muito conectada. É, e você está sempre muito pegando o que está atual no momento. Uhum. E a gente estava conversando, eu e o Júnior, sobre essa questão da segurança nas escolas, então a violência que está tendo, e surgiu logo a sua figura na nossa mente, a sua pessoa, porque você foi o ministro da Segurança Pública, uma pessoa do mais alto cargo que um pernambucano teve como na área de segurança pública. Então, obviamente que a gente foi te procurar para poder conversar um pouco sobre o assunto. Agora, Uhum. antes da gente entrar nesse assunto, Raul, você passou um período aí, alguns anos, depois aí, daquele período mais crítico do, do, dos ataques à democracia, que você até fez uns pronunciamentos, né? E depois disso você meio que sumiu um pouco da mídia. Sim. E estava todo mundo me perguntando o que foi que aconteceu com o Raul, cadê o Raul, onde é que ele está, porque você sempre teve muita presença na mídia. O que foi que aconteceu com o Raul, por que deu essa mergulhada, Raul? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos, né? E também ao Júnior, que eu não tinha cumprimentado. O que é que acontece? Depois de, sei lá, 35, 40 anos na área pública, assim, no setor público, tanto em cargos executivos como também atos eletivos, eu achei que era hora de parar. E isso aconteceu logo depois. Primeiro eu tive um período de quarentena, pelos cargos que eu ocupei, eu tive que ficar em quarentena 6 meses, Fred. E depois disso enfim, fui dar consultoria e tal, era aquele período da pandemia, né, do Covid, e depois eu recebi um convite para presidir o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, que representa toda a mineração brasileira, e aí eu mergulhei de cabeça. E então você tem uma certa incompatibilidade, quer dizer, como eu represento um setor, opiniões extra-setor ou opiniões, digamos assim, de cunho mais político, eu passei a evitar. Eu acho que faz sentido quando você representa uma categoria, né, uma classe, etc, etc. Abri exceção porque era você, tá certo? Para vir aqui conversar. Então é isso que tem feito com que eu me subtraia. Agora, continuo 100% preocupado, conversando. Não estou escrevendo como antes, até porque a presidência do IBAN toma um tempo simplesmente monumental, Fred, mas antenado, continuo inteiramente, eu posso ter deixado, digamos assim, o serviço público, mas o serviço público não me deixou. Eu continuo inteiramente, né, tomado pelas preocupações com políticas públicas, democracia, essa coisa toda que você conviveu comigo, e quero muito agradecer a generosidade do seu juiz ao meu respeito. Você também foi um profissional com o qual eu aprendi muito, e com muita competência, experiência e também muita dedicação àquilo que fazia. Graças a Deus, porque isso me auxiliou muito ao longo da minha trajetória. Obrigado. Raul, como o senhor tem visto as ações, né, medidas que estão sendo tomadas pelos governadores, prefeitos, o próprio governo federal, e prevenção e combate à violência nas escolas? São realmente assertivas ou precisa adotar outras medidas, não apenas emergenciais, mas também estruturantes? Olha, Júnior, infelizmente, bom, primeiro quero dizer que todas as medidas são bem-vindas e devem ser tomadas, não é? E mais, ou seja, outro dia eu li um artigo que eu acho que era Dorit, no Globo, que dizia como escrever sobre aquilo que não dá para falar. A tragédia é um negócio tão bárbaro, não, tão fora, absurdo, né? O que foi feito. Você não encontra nenhuma racionalidade, você procura, você tenta, né? A razão procura algum nexo e você não encontra. Tamanha é a violência que você fica, de certa forma, paralisado com relação a isso. Que sejam tomadas todas. Agora, eu quero lembrar o seguinte, vamos ver a coisa de um contexto mais amplo, mais estrutural, mais profundo. Nós temos um problema
que é o fato que nós temos 11 milhões de jovens, tá certo? No país, 11 milhões de jovens que são os sem escola e sem trabalho. Isso eram 11 milhões há algum tempo atrás, 2, 3 anos, isso é um dado do IBGE, para você ter uma ideia. Então, essa meninada está fora da escola, fora do trabalho, né? E essa meninada, você tem uma taxa de homicídio no Brasil. E, no caso da juventude, de 15 a 24 anos, essa taxa de homicídio ela é o dobro da média nacional. Ou seja, nós estamos falando, portanto, de uma vulnerabilidade à segurança. Eles morrem 2 vezes mais, mas também cometem muito mais homicídios. Então, nós tínhamos que ter uma política integrada, voltada e permanente, política de Estado, não são medidas ocasionais, embora, repito, elas são todas muito bem-vindas. Mas você teria que focar exatamente esse contingente que não está na escola, não está no trabalho, família desestruturada, tá certo? Que acontece, e, portanto, ele está muito exposto ao risco e vulnerável de ser, digamos assim, capturado pela violência, pelo crime. Esse jovem não tem sonho, esse jovem não tem projeto, possivelmente, ele não tem passar em outras possibilidades e potencialidades. Então, o que nós teríamos que fazer aí, tá certo? Era, evidentemente, focar esses jovens. Bom, essa faixa etária, e aqui eu estou falando em termos estruturais, não estou abordando esse caso específico, estou procurando me distanciar para olhar o conjunto de toda a questão. Então, tudo bem. Agora, nós sabemos também que aproximadamente 50% dos homicídios eles acontecem em 200, 220 dos 5.500 municípios do país. Então, Júnior, aí você já tem o alfa e o ômega de uma política social. Qual é a população? Jovem de 15 a 24 anos, família desestruturada, geralmente morando em periferia, e negro, que são a grande maioria, que são aqueles que estão mais expostos. É evidente que também brancos, amarelos, pardos, seja o que for. Mas esse é o core, digamos assim, de uma política social. E eu teria que focar exatamente nesses municípios que são os mais violentos. Então, e o que é que eu tenho que fazer? Falando preventivamente. É educação, é saúde, é assistência técnica, é lazer, cultura e esporte. Se você criasse uma política que convergisse esse conjunto de políticas, por assim dizer, focando nesse território e nesse segmento da população, aí eu diria que você está, de fato, com uma política de Estado, você está com uma coisa estruturante, tá certo? E você, sem sombra de dúvida, não é uma coisa de curtíssimo prazo, a médio e longo prazo, você vai obter resultados, tá certo? Porque é aí onde é que está, digamos assim, a nossa chaga social em termos de violência. Lhe digo mais, 55% da população carcerária do Brasil, ela é formada por jovens. Ela é formada por jovens. Então, é assim, aquela coisa está na cara, tá certo? Onde é que a gente tem que intervir de forma integrada, continuada, com uma política pública de Estado. Não tem o que discutir, né? Então, esse é o pano de fundo. Agora, quando você olha, de fato, para as escolas, você tem outros aspectos aí, né? Você tem a questão das redes sociais, que hoje é uma questão gravíssima em termos de incitação da violência, e está aí esse comportamento também absurdo do Twitter e de outras plataformas em aceitar a incitação à violência nas escolas, tá certo? Você tem a necessidade fundamental do envolvimento da comunidade, dos pais, mais a escola mais aberta e poder trabalhar com esses jovens. Você tem a necessidade também, né, de prover alguma forma de segurança, e essa é uma questão extremamente complexa, possivelmente não dá, o Brasil tem, sei lá, 200 mil escolas, uma coisa assim, então não dá para você cobrir isso tudo. Você vai ter que identificar aonde é que existe potencialmente maior possibilidade de violência, e você vai ter que criar canais digamos, e atenção, né, para esses aonde isso é mais, digamos, importante. E, por último, dizer o seguinte, gente, a velha tese, a velha ideia da polícia comunitária. A polícia comunitária, ela gerencia a questão da segurança no bairro. Ela sabe quem é a juventude violenta, ela sabe qual é a situação, ela está na escola, ela participa, ela debate, ela tem integração, enfim, aquilo que nós não temos, porque a polícia que nós temos é uma polícia
Tudo bem, é essencial ser repressiva, mas ela não trabalha com inteligência, ela não trabalha em grande medida com a proximidade da comunidade, embora existam bons exemplos, não é um deserto com relação a isso. Então, é um pouco a aproximação que eu posso fazer e a contribuição que eu posso dar para esse debate, Júnior. É essa. Raul, você falou em relação ao Twitter. Como é que você tem acompanhado? Porque a violência não tem sido só essa questão física, né, nas escolas, mas também essa questão psicológica, que com esses vídeos, essa onda de vídeos com ameaças às unidades escolares. Como é que o senhor tem enxergado essa questão dos vídeos nas redes sociais e a participação das redes sociais? É necessário realmente regulamentar as redes sociais como o governo federal tem tentado pregar? Olha, essa é uma discussão mundial, né, Fred? Essa é uma discussão mundial. Essa é uma discussão realmente extremamente complexa, porque você anda num fio do arame, né? De um lado, a verdade é que eu, por exemplo, sonhei muito quando eu me lembro as redes sociais começaram a se elas começaram a se universalizar. O que é que acontece? Eu, por exemplo, como parlamentar, disse, bom, agora eu vou desintermediar a relação com o eleitor. Eu não vou precisar mais do cabo eleitoral, não vou precisar sair pedindo dinheiro, eu vou ter um acesso direto. Então, isso foi um sonho que me levou, por exemplo, a passar madrugadas discutindo, conversando, em Facebook, sei lá o que, antes disso, Orkut, essa coisa toda. Só que, progressivamente, nós vimos que as redes sociais, elas empoderam os indivíduos, elas não têm uma institucionalidade tal qual a gente está acostumado, tá certo? Elas desfizeram, vamos dizer assim, que a sociedade tem assim, alguns certificadores. Eu explico melhor o que é isso. Ou seja, os consensos, abre aspas, verdades, por exemplo, consensuais, ou pelo menos majoritárias na sociedade, elas eram feitas através da academia, da universidade, eram feitas através das igrejas, tá certo? Eram feitas através, em parte, aqui em menor, os partidos e a mídia. Então, esses eram, de certa forma, digamos assim, o filtro que nós tínhamos, tá certo? Para agregar e reconhecer certos consensos. Isso foi pulverizado pelas redes sociais, né? As redes sociais se transformaram em algo paralelo que empodera o indivíduo. Ela não tem centro, tá certo? Ela é absolutamente horizontal. E ela, de fato, nos trouxe, né, alguma coisa junto com inteligência artificial. Não sei se você conhece um livro chamado Engenheiro do Caos, da Empoli, o italiano, em que ele demonstra que, por exemplo, no caso da eleição de um Trump, você vai da questão, você vai das redes, você vai da política para a inteligência artificial para as redes. Então, esse foi o caminho. Já na Itália, o caminho foi inverso. Você foi da inteligência artificial para a política. Como assim? Da seguinte maneira: se o Trump utilizou redes sociais e inteligência artificial para chegar num determinado público e levar e compartilhar com uma certa mensagem, tá certo? Aqui o que aconteceu na Itália foi o seguinte: através da inteligência artificial, um engenheiro, que agora me falha o nome, que foi o criador do movimento Cinque Estrelas, Cinque Stelle, que hoje é o principal partido e movimento que você tem na Itália. A inteligência artificial disse para ele que cara, tá certo? Que face, que perfil precisava para ganhar as eleições. Então, perceba, Fred e Júnior, você aqui já não está mais no terreno da política propriamente, pelo menos como nós concebíamos, a política utilizando mecanismos e ferramentas. Não. É a inteligência artificial dizendo o que é preciso para chegar junto a um público que está descrente na política, que está com raiva, que está frustrado e que acha que, no fundo, a política toda é para que os políticos se sirvam e não servissem. Então, isso chega exatamente num comediante chamado Beppe Grillo, que passou a ser o presidente do partido, passou a ser a cara do partido, e o partido chegou ao poder na Itália. Então, perceba, né, a que ponto você chegou, né? Então, evidentemente que há necessidade da regulamentação. Agora, aí está inserido um problema de difícil solução, que é a questão da liberdade, né?